Expoeduc 2023. Bem-vindos, sejam e sintam-se muito bem-vindos ao terceiro dia da Expoeduc 2023. É uma satisfação enorme ter vocês por aqui. Vão chegando, vão sentando nos seus espaços de aprendizagem, fiquem à vontade. E é com esse vídeo que eu quero fazer uma retrospectiva aqui, curtinha, sobre as coisas e os assuntos que nós já relacionamos aqui. Então, falamos sobre cultura maker, habilidades socioemocionais. Falamos o que mais? Alguém me ajuda? Não briguem, falem mais, gente. Se reinventar, o que mais? Alfabetização e letramento. Vão dizendo. Aqui, o que é que vocês trouxeram de importante? O que é que foi trazido para vocês, partilhado? Inclusão, muito bom. Aqui na educação infantil, o que é que marcou vocês? Me ajudem, minha gente. Não briguem. Muitos assuntos já foram trazidos aqui para vocês, partilhados. E é importante hoje nós falarmos. Cortella tinha trazido para a gente sobre sermos eternos aprendentes. Ontem, Emília Cipriano trouxe na fala dela, como traz na vida, que ela é uma eterna aprendente. Hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa, inicialmente, um querido, que tem como propósito de vida transformar outras tantas e que traz à prática as coisas que nós vamos aprender. Eu estou falando do senhor Neri Adame, que é psicopedagogo, pesquisador da área da neurociência e que hoje vai falar para nós sobre o que a família e a escola devem aprender antes de ensinar. Por favor, seja muito bem-vindo. Uau! Aplaudam, por favor. Vamos lá, calorosamente. Muitíssimo obrigada. Fique à vontade. Me sinto em casa. Que bom. Essa também é minha casa. Está no lugar certo. Obrigada. Pessoal, bom dia. Vamos lá. Esse é um tema que ele é muito caro para mim. E eu acho que a educação, assim como a família, nós somos contadores de histórias. E as nossas histórias, elas têm um peso. Tudo aquilo que a gente mais lembra teve um peso, principalmente um peso emocional, seja positivo ou negativo. Concordam? Bom. Então eu vim contar histórias para vocês, trazendo uma reflexão sobre o que a família e a escola devem aprender antes de ensinar. Porque na maioria das vezes nós achamos que sabemos tudo. Quando eu vejo quem eu sou hoje, o meu currículo, pesquisador da área de neurociência, coordenador de uma clínica multidisciplinar, pesquisei durante algum tempo junto ao Instituto do Cérebro, aqui da UFRN, pesquisei também, hoje sou ligado ao Instituto do Cérebro de Pernambuco, psicopedagogo, pós-graduado em neuropsicologia, tantas outras coisas que estão aí, treinador de neurofeedback, neurometria funcional. Eu faço uma retrospectiva, porque nem sempre foi assim. Pesquisa rápida com vocês. Por favor, levante a mão e deixe a mão alta. Quem reprovou até o ensino fundamental 2, uma vez? Quem reprovou aqui uma vez? Rapidamente. Poucas, ok. Agora eu quero quem reprovou 2 vezes até o ensino fundamental 2. Por favor, levante a mão. 2 vezes de reprovação. 1, 2, e já caiu sensivelmente. Até o ensino fundamental 2, quem reprovou 3 vezes? Por favor, levante a mão. Eu não estou vendo ninguém. Mas a minha mão ainda está alta. Quem reprovou 3 vezes e ainda teve que fazer
o ensino médio em supletivo, porque não dava conta de estudar em escola regular. Essa é a minha história. Quando eu vejo esse currículo hoje, eu lembro da minha história. E de quanto, por exemplo, a minha mãe, que está aqui hoje assistindo a minha fala, sofreu nessa época, dona Marlene, sofreu muito. 3 reprovações, um menino que tinha TDAH, que não era diagnosticado isso antigamente. Era um menino burro, era um menino que não aprendia. E ele tinha TDAH e tinha ainda dislexia, então eu tinha combo. Sabe, refrigerante, sanduíche, batata frita e ainda vinha uma sobremesa, era o meu caso. E aí hoje a gente vê a importância de entender por que a família e a escola, elas devem parar para pensar antes de ensinar qualquer coisa. Eu fico muito preocupado no consultório, eu trabalho na área clínica há mais ou menos 18 anos. E me encontrei nessa área porque eu me reconheci. E dentro da minha área clínica, eu me preocupo muito quando eu vejo famílias perfeitas. Quando chega lá no meu consultório alguém dizendo assim, olha, lá em casa não tem problema. Eu digo, quem é que está mentindo? Quinta-feira eu recebi uma mãe. E ela dizia assim, doutor Neri, estou com um problema sério com a minha filha. Ela não está conseguindo aprender, fazia o 8º ano. Ela não está conseguindo aprender. E eu digo, tá, vamos lá, me explica aí como é que está a rotina dela. Não, olha, ela dorme mais ou menos umas 2 horas da manhã. Digo, tá, que horas ela acorda? Não, ela acorda mais ou menos 6h50. Eu digo, ela estuda à tarde? Não, ela estuda de manhã. Eu digo, e que horas ela toma café, toma banho e vai para a escola? Não dá tempo. A gente mora do lado da escola, ela ainda chega atrasada. Eu digo, tá, e na escola? Não, na escola ela lancha, come um salgado com refrigerante, chega em casa, almoça e dorme. E aí ela acorda mais ou menos 6 horas quando eu chego do trabalho e ela vai fazer as coisas dela. Eu disse, quais são as coisas? Ela é influencer. Tá. Eu queria entender por que a minha filha não está aprendendo. Eu digo, ela não está aprendendo porque ela não tem no mínimo de uma rotina para poder aprender. O mínimo. Não, mas eu acho que ela tem TDAH, porque eu vi na internet, ela tinha as mesmas características do TDAH e eu queria uma avaliação para ela fazer prova adaptada na escola. Já ouviram esses relatos? Bom, e aí eu disse para essa mãe o seguinte, eu não avalio sua filha. Por quê? Porque todos os sintomas que ela estava apresentando poderiam ser somente devido à falta de rotina. Só. Essa mãe foi embora, extremamente chateada comigo. 2 meses depois, ela me manda um WhatsApp. Doutor Neri, estou passando aqui só para lhe avisar que minha filha, ela tinha TDAH. Ela fez uma avaliação neuropsicológica e encontraram o TDAH. Ótimo. Que bom que a senhora encontrou o que a senhora queria. Então, eu penso muito que a família, esse primeiro modelo aí, existe uma ligação que a gente deixou de entender há algum tempo, que a família, a escola e a sociedade, elas estão intimamente ligadas. Se a família não vai bem, a escola não vai bem. A escola não vai bem. E aí eu dando uma palestra numa escola, e eu estava com um auditório com uns 200 professores, e nessa palestra eu coloquei a foto de um aluno. Aí disse assim, pessoal, por favor, me digam as características desse aluno. E aí um professor levantou e disse, ele é desatento.
Aí já puxaram, olha, ele é hiperativo, ele é impulsivo, ele não respeita, ele não cuida, ele não tem rotina, ele dorme tarde, ele tem dependência tecnológica, ele tem isso. Meu amigo, eu fiquei assustado. Eu digo, não sei nem o quê. E lá para as tantas, uma professora levantou a mão e disse assim, ele é carente. Ele é carente. Ele não tem uma rotina, porque ele não tem acompanhamento em casa. Ok. Mudei o slide e botei a foto da família. E perguntei, quais são as características das famílias dos alunos de vocês? Só não chamaram de carne assada. Mas o resto, eles querem ser os donos da razão. Eles querem mandar na escola, eles querem isso, os pais não cuidam dos alunos, terceirizam a aprendizagem. Mudei o slide e, por azar, tinha uma foto de um professor. E aí eu perguntei quais eram as características desses professores, e nós tivemos um silêncio absurdo. Até que uma professora levantou a mão e disse assim, estou sabendo aonde o senhor quer levar essa história. Aí eu disse, qual? O senhor está dizendo que nós somos estressados. Eu digo, eu não. Então a gente começa a perceber que na hora que eu tenho a relação negativa na família, eu vou ter uma relação negativa na escola. A escola representa a escola é a família. Se o meu aluno não vai bem, o meu filho pode não ir bem. Se eu, enquanto pai, não vou bem, como é que eu quero ir bem como professor? Então eu trago muito essa reflexão do modelo. Para mim não existe família perfeita. O que é possível? E nessa mesma fala, em uma escola, era uma sexta-feira, 8 horas da noite, uma escola de educação infantil, lotada de mulheres. E uma professora disse assim, mas professor, o senhor tem que entender, nós temos que trabalhar. Porque eu perguntava quem é que cuidava dos filhos. A gente estava criticando tanto que os pais não cuidavam dos filhos, e numa sexta-feira, 8 horas da noite, quem é que estava cuidando do filho daquelas mulheres? E eles me disseram assim, professor, nós temos que trabalhar. E eu digo, e os pais? Vocês são pais. Então, eu acho que a gente tem que parar com esse modelo da família ideal e da escola ideal. Qual é o modelo do possível? Isso para mim é mais importante. Eu fiz uma pesquisa para esse evento e eu consultei 100 famílias pela internet, fazendo uma pergunta. O que as famílias esperam da escola? Querem ver as respostas? Só que foi aberta. Eu não dei nenhuma opção. E eu tive que tentar tabular essas informações. Então vamos lá. O primeiro relato dizia que a família, isso aí é na minha interpretação, mas depois eu vou falar o que eles botaram, tá? Eu vou traduzir para vocês. As famílias esperavam que as escolas tivessem uma educação personalizada. O segundo item, que elas ajudassem as crianças a ter uma rotina de estudo, porque as crianças não tinham. O terceiro item está relacionado à aprendizagem por projetos. Mas não foi bem assim que eles escreveram e eu vou mostrar. Isso foi a minha interpretação. Quarto item, a questão do uso das tecnologias. Melhorar a questão relacionada à colaboração entre família e escola. E preparar para o futuro. Esses foram os 6 principais itens que eu encontrei nessa pesquisa. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou passar um tradutor e vou explicar para vocês o que estava escrito. Primeiro item,
as famílias realmente queriam que a escola atendesse às suas necessidades. E muitas vezes eu vi relatos de necessidades individuais que iam sobrepor as necessidades coletivas. O segundo item diz respeito a escola fazer com que os alunos estudem. E eu fiquei pensando, como faz, durante o horário de aula, a escola consegue fazer, mas em casa, como é que a escola faz isso? Ensinar de maneira lúdica? Com que a escola ajude no controle de telas. Gente, eu digo que a escola às vezes ela sofre um pouco, porque tudo que acontece fora da escola, estoura na escola no dia seguinte. Meia-noite, um menino postou que o outro era feio. Aonde é que vai estourar isso no dia seguinte? Na escola. O menino, sexta-feira, antes de eu vir para cá, uma mãe liga para mim, meu último paciente da noite, da tarde, e a mãe diz assim: doutor Neri, eu estou precisando da sua ajuda. Fulano não está estudando, ele só vive no celular, ele não está fazendo aqueles combinados, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo, nananana, mas converse com ele agora, não diga que fui eu não. Aí eu como? Não, pelo amor de Deus, não diga que fui eu que lhe disse que ele não está fazendo isso. E aí eu fiquei pensando, eu digo, eu já tenho uma resposta para a senhora. Ela disse, qual? Está tudo bem. Ela, como assim? Ele vai me dizer que está tudo bem, e eu vou ter que ficar calado, porque eu não posso dizer, não posso trabalhar com ele essas questões. Está difícil. As famílias pedem que a escola escute mais elas. E elas pedem que a escola prepare os filhos para o futuro. Essa mesma pesquisa eu fiz com 100 educadores. Alguns estão aqui. E eu fiz a mesma pergunta, livre. O que vocês esperam das famílias? Esses são os principais tópicos. Envolvimento ativo, comunicação mais efetiva, apoio na aprendizagem, promoção dos valores e comportamentos, que esse é um grande problema, respeito e apoio às políticas escolares e a participação das famílias em metas educacionais. No geral, os professores queriam dizer outras coisas. O que eles queriam dizer de maneira geral? Primeiro, que a família esteja presente na escola. Esse foi um item, top one. Mas não é aquela família que vai para a escola só para criticar a vírgula, não. É aquela família que vai para a escola para ponderar, para participar, para ajudar. Esse foi o item mais colocado, a presença da família efetivamente na escola. O segundo item diz respeito ao retorno. A escola manda, mas não está tendo o quê? Feedback de volta. Step 3, ajuda na rotina. E aí eu fico pensando, como a escola faz o dever de casa do menino? Não faz. Não tem como. É impossível. Step 4, ensinar valores. Tem um texto de uma professora da Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, chamado Olga Pombo. O texto se chama O Insuportável Brilho da Escola. E esse texto, ele reflete, já há 20 anos atrás, o que nós vivemos hoje. Que muitas vezes a escola está tendo que mudar os papéis.
E a escola, nesse tempo lá, e eu acho que ainda hoje, ela ainda é vista por algumas famílias como um depositário de alunos. O menino vai para a escola para ficar um tempo lá, enquanto os pais estão trabalhando. Aceitar as normas da escola e pensar no futuro. Se eu analiso esses dois relatos de professores e pais, é uma nova paixão que eu tenho, é estudar sobre futuro. Eu tenho duas grandes paixões. Todo ano eu digo que eu vou parar de estudar. Esse ano eu não vou fazer mais nenhum curso, nenhum após, nada. Aí todo ano aparece uma coisa nova que me encanta. E eu volto a ser um eterno aprendente. E agora eu estou adorando estudar sobre futuros. Quais são os futuros para a educação, para a tecnologia, para a aprendizagem, para as profissões? Qual é o futuro da neurociência que pode ajudar na escola? Qual é a perspectiva de futuro da sociedade? E aí, às vezes, a gente olha lá na escola e diz assim, o futuro, vamos investir em robótica. Desculpa, isso não é futuro. É no máximo o presente. Ah, não, vamos investir em inteligência emocional, sala maker. Desculpa, isso não é futuro, isso é presente. O futuro ainda não existe. Eu tenho que criar uma perspectiva de algo que não existe. Só que qual é o grande problema disso? A escola não tem tempo. A escola está o tempo todo resolvendo problemas e apagando fogo. Verdade ou não? Verdade. Gente, já viram um professor saindo da escola, um coordenador pedagógico saindo da escola num dia que não tem um problema? Ele sai do portão olhando para um lado e para o outro, assim assustado, achando que vai acontecer alguma coisa. Chega em casa, o marido vai dar um cheiro na mulher, a mulher já diz o que é, o que foi que aconteceu, e ele disse nada. Então, acontece muito isso. A perspectiva de futuro. Eu gosto muito de falar que o futuro depende muito do que nós vivemos hoje, do que nós construímos hoje. Meu filho, ele tem 17 anos, o ano que vem ingressa na psicologia, vai ser psicólogo, quer trabalhar lá na clínica, e eu acho isso incrível. Mas mais ou menos quando ele tinha 11 anos, numa sexta-feira, nós fizemos uma comida lá em casa, eu, a minha esposa, tudo, e chamei ele para jantar. Filho, vamos jantar? Papai, já vou. Botamos os pratos, começamos a comer. Guga, vamos jantar? Papai, está terminando o jogo aqui, já vou. Já escutaram essa história? Tá, né? Não é só lá em casa não, né? Aí, chamei a terceira vez, está terminando 2 minutos. Eu digo, está certo. Jantamos, organizei as coisas, e minha mulher foi lavar a louça, eu fui guardar a comida, e quando ele escutou o barulho dos pratos novamente, ele chegou. E disse todo feliz, pai, cheguei. Onde é que está a comida? Eu digo, está guardada. E eu vou jantar o quê? Eu disse, nada, porque isso aqui não é pousada, não é hotel. Tome um copo de suco e vá dormir. Minha esposa com o coração, não faça isso com o bichinho. Ele não morre não, morre não. Dormiu com fome, me deu uma dor no peito. Dormiu com fome. Chorou. No outro dia tomou um café, foi para a escola. Na semana seguinte, ele estava com 2 primos lá em casa, jogando videogame. E eu pedi pizza. E a pizza chegou uma sexta-feira depois. A pizza chegou e eu disse, galerinha, vamos jantar. E aí o primo dele disse, vamos jogar mais uma. Aí ele disse, vamos não, porque aqui em casa a cozinha fecha. Então eu fico pensando na aprendizagem que foi para ele essa história de que aqui em casa a cozinha fecha. Aquilo que eu disse, nós contamos histórias o tempo todo, e os nossos filhos e os nossos alunos precisam dessas histórias. Quem aqui é da educação infantil, por favor, levante a mão. Que maravilha!
Está todo mundo desse lado. Vou para cá então, só um pouquinho. Gente, não tem coisa mais linda do que uma professora de educação infantil contando uma história. Ela está lá, e o lobo veio e assoprou, e aqueles meninos se agarrando um no outro, se tremendo. Aquilo fica marcado para sempre. Mas por que a gente deixa de fazer isso? Por que a gente coloca na mente que a aprendizagem não precisa de emoção, se a gente sabe que a emoção é a base de qualquer coisa? As melhores e as piores lembranças vêm desse momento. Não sei nem quanto tempo eu tenho. Tá aqui. Então, eu sou um apaixonado por estudar futuros. Só que eu tenho visto nas escolas, nas semanas pedagógicas que eu faço, que o grande problema está quanto nós estamos olhando para o futuro, para o presente e para o passado. E a maior parte do tempo, nós educadores estamos olhando para o passado. Nós estamos pensando naquilo que era lá atrás. No meu tempo, olhe porque lá atrás. Eu nunca esqueço, numa semana pedagógica dessa, numa grande escola aqui em Natal, tinha um professor que ele dizia assim, isso 2019, eu dou aula, Nery, há 20 anos, a gente falando de metodologias ativas naquele momento, isso 2019, e ele dizia para mim, eu dou aula há 20 anos assim, e não vai mudar. Aí veio a pandemia e ele se lascou, porque ele precisou mudar, porque se ele não mudasse daquele modelo de aula, não funcionava. A educação infantil sofreu horrores no período da pandemia, mas a gente ainda está de olho no passado. Alguns professores têm a perspectiva do presente, mas a gente não tem tempo para pensar no futuro. O nosso futuro, ele está chegando de uma maneira que a gente tem que resolver o problema hoje. A gente não tem tempo de planejar o futuro. Quais são as perspectivas da tua escola para daqui a 10 anos? Não sei, eu sei que eu tenho que fechar um mês para resolver aquela lista de pepino e fechar o ano e rezar para o ano seguinte. Já aconteceu de eu estar em semana pedagógica, início de ano, e o professor está dizendo, ai meu Deus, eu não vejo a hora do ano terminar. Eu digo, o que esse cara está fazendo? Ei, a vida é curta. Vamos arrumar outra coisa para fazer. Então, a escola, ela não está à prova de futuros, Yuri. Não está. A gente ainda está na perspectiva de um grau. Qual é a perspectiva de um grau? Hoje a escola erra um grau. Não tem problema nenhum. Mas se ela continuar errando um grau, daqui a 10 anos, talvez ela não consiga ajustar. A família está errando hoje um grau. Não é nada um grau. Mas daqui a 10 anos, se isso continuar, eu não consigo recuperar aquele menino. Porque a gente tem processos. Se eu penso hoje e penso no futuro, eu sei que eu tenho algumas variáveis que influenciam. Cultura, tecnologia, rotina, valores, isso tudo influencia hoje. Será que eu estou pensando como isso vai influenciar no futuro? Será que eu estou pensando hoje, por exemplo, que a cultura, eu tenho que pensar na cultura hoje, onde a minha escola está inserida, e é diferente os valores sociais, a rotina, o uso da tecnologia. A gente digitaliza e a gente acha que usa tecnologia. Nós ainda não aprendemos a usar tecnologia, desculpem, não aprendemos. A gente digitalizou, pegou a prova que era impressa e botou online com correção automática, não foi assim? Foi. Bom, vamos lá. Eu tenho um termo chamado ignorância sofisticada, vale a pena pesquisar sobre isso. A ignorância sofisticada é aceitar aquilo que eu não sei. Sabe por quê? O que a gente tem na escola hoje é o seguinte: matéria, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Os bons alunos eram um jogo. Os maus alunos têm que encher o copo de novo, inteiro, o ano que vem,
porque ele não conseguiu entender, às vezes, um conteúdo, ou 2 conteúdos, ou 5, mas ele tem que rever tudo, porque a gente não sabe onde foi que ele errou. O nosso sistema avaliativo é péssimo. Nós não trabalhamos em cima do erro. Não atingiu, bom, começa 0 o jogo e começa tudo de novo. Só que a tendência agora é mudar. Qual é a tendência? E eu vou falar sobre isso já já. A tendência agora é pensar na capacidade que eu tenho de perguntar. Então, o grande problema não está nessa quantidade de matérias que eu estou enchendo para zerar o jogo ou para reiniciar o jogo se eu não consigo. A questão hoje está centrada na capacidade que eu tenho de perguntar. Sabe por quê? Quem aqui já possuiu em casa a Barça? Enciclopédia Barça. Os novos não sabem nem o que é isso. É um aplicativo. E só tem gente nova. Educação infantil não levanta a mão ninguém. Estou vendo ali. Ninguém levantou a mão ali. Não sabe, é um app, professor? Não. Gente, quer um Ctrl+C, Ctrl+V maior do que eu usei na Barça? Não tem. Eram 4 linhas de um assunto que minha mãe comprou, que era para eu ficar mais inteligente. Não deu certo muito não, pelo menos naquela época não deu muito certo. Porque eu copiava e colava, ainda escrevia errado por conta da dislexia. Então, a capacidade de perguntar hoje, ela é muito importante, porque está chegando aí inteligência artificial. Não se iludam, os trabalhos vão ser feitos todos usando inteligência artificial. Isso é na faculdade, isso é em todos os segmentos. Só que aonde é que está a diferença? Em como eu pergunto para ela. Nós estamos lá na clínica com um projeto de gestão e acompanhamento de estudos, que a gente vai usar a Alexa, um negócio fantástico. O menino vai chegar em casa e vai dizer, Alexa, o que eu tenho para estudar hoje? Ela vai dizer, e se ele não cumprir a atividade, a gente vai dedurar para o pai dele, olha, ele não cumpriu a atividade. Um negócio maravilhoso. Só que eu precisava montar um documento jurídico de uma autorização do pai para a gente acessar a agenda escolar do menino. E eu consultei um advogado amigo, e o advogado disse, cara, eu tenho que estudar sobre isso, porque eu não conheço. Aí eu fui para o ChatGPT, botei, quero um documento com parecer jurídico para autorizar o uso do acesso a uma agenda escolar do menino. Ele montou, e eu mandei para o meu amigo, esse advogado, e ele disse, mandasse fazer aonde? Eu digo, na internet, inteligência artificial. Ele disse, me dê o site. Porque estava certo, ele fez 2 ajustes. Isso é uma realidade. Sabe qual é o grande problema disso? É que a escola, eu gosto de pensar que a escola está nesse nível. A escola hoje é como se tivesse um quarto escuro com um gato preto dentro, e a gente estivesse procurando esse gato. E a gente está indo por barulhos. E muitas vezes nem tem um gato dentro desse quarto. Mas nós estamos procurando esse gato preto sem saber para onde olhar. Essa é a perspectiva que eu tenho da escola hoje. E aí eu entro na minha parte final, eu tenho 9 minutos, que é o que a gente deve fazer. Primeiro, nós estamos perdendo a nossa capacidade imaginativa. Estamos perdendo, sabe por quê? Porque a gente acha muitas vezes que já tem a resposta. Todo pai que entra é como se a gente tivesse a resposta para ele. Coordenador pedagógico tem uma demanda tão grande que parece aquele quadro do Faustão Se Vira nos 30. Sabe aquele, não é verdade não? O menino chegou lá e você diz, bora, fala, agora tem que ser rápido, porque eu tenho que resolver mais 20 pepinos aqui, hoje, agora de manhã. Então, nós estamos perdendo a nossa capacidade imaginativa, porque quanto mais certeza nós temos, menos capacidade nós temos de pensar aquilo que está fora da caixa. E a gente está dentro daquele quarto escuro procurando o gato.
Segundo ponto, e aí essa capacidade imaginativa, ela passa pela percepção, pensamento e ação. Se eu não mudo a minha percepção, eu não consigo imaginar e eu não consigo fazer. Eu costumo dizer o seguinte: se vocês querem mudar, comecem por 3 ações. Uma, mudar o seu olhar. Comecem a ver aquilo que não está claro. Comecem a ouvir aquilo que não é dito. Quantas vezes aquele menino não está entendendo nada, o professor pergunta, entenderam? E ele só faz balançar a cabeça. E você sabe que ele não está entendendo nada. Acontecia muito comigo. Voava, o professor estava dando aula de química. Química. Fazia o menor sentido. Segundo, mude a comunicação. Gente, eu escutei esses dias uma pessoa chegar para um menino na escola e falar assim: ei, a ficha não caiu não. Aí o menino disse: eu não comprei não no lanche ainda não. Eu não comprei a ficha não. Ela estava falando numa linguagem que não fazia o menor sentido para aquele menino. Que ficha? O menino não sabe nem o que é cartão. Meu filho uma vez perguntou: pai, como era aqueles telefones de tecla? Eu digo: teclava. Mas como é que fazia? Eu digo: meu filho botava o dedo e apertava, igual a tela, só que não tinha tela. Será que eu estou me comunicando da maneira certa? Será que eu estou me comunicando será que é o momento certo para essa comunicação? Aí eu quero dar uma bronca no meu aluno, no meu filho, de 5 minutos, ele tem 2 minutos que ele me dá atenção, depois ele está. Igual eu olhava para minha mãe dizia assim: meu filho, olha, e você fazia, aham, aham. Aí, você entendeu? Vai melhorar? Vou. Melhorei, mãe. Bora lá. Modelo, esse daqui eu acho fantástico. Tem um livro do Tom DeMarco chamado Eficiência. E ele compara a eficiência com esse joguinho. Quem já jogou esse joguinho? Lembra? Ele era de plástico, pequenininho. Educação infantil, quase ninguém. Deixa eu olhar para cá. Daqui, quem já jogou o joguinho? Essas coisas mais velhas eu vou para o lado de cá. Bora lá. Então, o que acontece, gente? Sabe como é que está esse joguinho hoje? Está assim. Concordam comigo? Esse joguinho hoje está assim. Para onde é que a gente está se mexendo? Lugar nenhum, não tem mais espaço. A gente está dando... Às vezes eu recebo pacientes no consultório, um menino com 8 terapias. Não, doutor Neri, eu queria que o senhor olhasse ele. Eu não vou. Vamos ressignificar isso, porque 8 terapias a escola não dá conta. A família não dá conta, esse menino não vive. Ele vive dentro de um consultório. E aí a gente tem as variáveis. E só isso aí dava mais 5 palestras. Eu só queria citar 2. E eu só tenho 4 minutos. Por que a gente fala que os meninos precisam tomar café da manhã para ir para a escola? A gente não orienta os pais? A gente não orienta os pais que eles precisam dormir? O que acontece é minha grande outra paixão, que é estudar sobre neurociência. O sono, ele ajuda. Já assistiram aquele filme Divertidamente? É uma aula de neurociência incrível. E no filme mostra a menininha dormindo e a memória dela sendo consolidada. Se eu não durmo, eu tenho prejuízo. Sabe, a gente vai publicar um artigo, daqui uns 3 meses, onde eu fiz um eletroencefalograma quantitativo de 300 crianças, crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos. Sabe o que tem em comum nessas crianças, no eletroencefalograma quantitativo delas? A alteração de sono. Elas estão dormindo pouco, e esse sono pouco, ele gera excesso de ondas lentas em região frontal, ele gera baixa quantidade de ondas médias também em região frontal, e ele gera excesso de ondas rápidas em região frontal e posterior.
Aí a criança tem dificuldade de foco, de concentração, de funcionamento executivo, hiperatividade, um cérebro que não para, muitas vezes prejudicado pelo sono, só por uma dessas variáveis. Estou nem falando de neuroinflamação, estou nem falando de consumo de trigo processado e de derivados de leite. Isso é uma outra palestra. Como é que eu quero que eles aprendam? Dormindo pouco e comendo errado, e não fazendo atividade física e usando excessivamente telas. O desejo de aprender ele é importante, mas eu tenho que ter um fisiológico, Tereza. Se eu não tiver um fisiológico, como é que eu vou aprender um fisiológico disponível para isso? E a gente está esquecendo desse fisiológico. A gente está vendo as alterações emocionais extremamente significativas, mas a gente não está pensando nesse fisiológico. A gente está pensando em resolver o problema emocional do menino, mas a gente não está pensando em quais são as variáveis que estão gerando a esse processo. E a gente tem que parar enquanto escola e chamar os pais para conversar. Porque eu vejo em crianças, eu tenho menos de 2 minutos, vou ter que correr, eu vejo em crianças padrões neurais compatíveis com idosos que eu avalio com declínio cognitivo, que vão fazer quadros demenciais. Então, bem pertinho, confiança, esse é um modelo que eu adoro. Quanto mais confiança eu tenho, quanto menos confiança e menos conhecimento, eu estou no Quanto mais confiança eu tenho e menos conhecimento, eu acho que eu sou o cara. Mas eu não sei nada. Um outro item entre confiança é pensar. Uma boa quantidade de confiança, mais uma pequena quantidade de conhecimento, é mais complicado do que eu pensei que sei. Não sei de nada, isso é realmente complicado. Está começando a fazer sentido, e quanto mais confiança e mais conhecimento, eu sinto que sei algo sobre aquilo ali, mas eu tenho que buscar mais. Esse é o ideia. Quando a gente acha que está faltando alguma coisa, eu preciso buscar mais, eu tenho 30 segundos. Futuro, não sei qual é, não sei quais são as métricas que a gente está falando. Isso aqui eu vou pular mais, porque eu preciso entrar nessa última parte. Aí eu volto para a pergunta. Então, o que nós devemos aprender antes de ensinar enquanto pais, enquanto famílias? Eu não sei. Não tenho essa resposta. Eu só sei de uma coisa quando eu penso em futuros. Do jeito que nós vamos, com a quantidade de crianças com laudos, que muitas vezes são só sintomas, com a quantidade de crianças e pais ansiosos, depressivos, com alteração de sono, com tudo que nós estamos vindo. Hoje, desde ontem, que eu tenho alguns colegas que olham para mim e dizem: ei, marque minha consulta. Ei, lembre de fazer o meu EEG. Ei, quando é que você tem tempo para fazer um neurofeedback comigo? Eu fico imaginando os filhos como é que estão também, porque se a gente não está bem, a gente reflete isso também nos nossos filhos, concordam? No fundo, daqui a 10 anos, se estivermos aqui, eu espero que sim, nós vamos estar falando sobre um outro tema. Um tema que vai ser extremamente rico para todos, que é como fazer as pessoas serem felizes. Para mim isso vai ser o futuro. Obrigado por me escutarem hoje. Expo Eduque 2023.